O estudar fora, ele requer planejamento. O estudar fora exige o estudar. Eu vejo que alguns pais, muitas vezes, têm um interesse até para trazer essa ideia de autonomia para o adolescente, para o jovem. De amadurecer, né? Começa com essa procura do autoconhecimento e do protagonismo que o aluno tem que ter. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks, agora na nossa 4ª temporada. E a gente trouxe mais uma vez um tema que é extremamente relevante, que é o tema sobre universidades no exterior, estudar fora do Brasil. Quais são as verdades, os mitos, as dificuldades, os desafios, os aspectos positivos, os não tão positivos assim. E para a gente debater sobre esse ecossistema e sobre esse projeto de vida, a gente trouxe aqui 3 convidados muito especiais. Começo por quem está aqui ao meu lado, a Simone, que é counselor aqui do colégio, responsável por todo o processo de aplicação dos nossos estudantes, a orientadora Gláucia, que está aqui conosco, orientação do ensino médio, e o professor Humberto, professor de matemática, também sócio e fundador aqui do Colégio Planck. E a ideia é falar um pouquinho com você que tem vontade de estudar fora, com você pai de aluno que está com esse projeto de vida, com pessoas que não sabem exatamente o que é, mas de repente acham isso uma possibilidade. E a ideia é trazer um pouco de reflexão sobre esse tema, que tem muitos mitos, muitas verdades e grandes desafios. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra estar aqui mais uma vez. Então, aqui embaixo vai estar sempre o link para você comentar, para você trazer aí temas que você gostaria de ouvir em próximas edições. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de vídeo e também nas plataformas de áudio, para você poder ouvir ali enquanto faz uma ginástica ou ouvir enquanto está no carro. Bom, gente, a gente falou aqui que é estudar fora. Simone, vou começar com você. O que é estudar fora? Quando que esse sonho começa a fazer parte da jornada do estudante? E o que significa para você esse jovem que chega e fala, Simone, quero estudar fora? O que é isso? Então, estudar fora, ele pode acontecer em vários momentos, né? Acho que isso que é importante. Às vezes o jovem vem e me procura pensando no high school, pensando num programa de curta duração, summer camp, ou ele tem um plano de fazer uma faculdade fora do país. Tá. Né? Então, acho que isso é importante, a gente ter essa clareza para poder, né, passar isso para os jovens também, que existem várias possibilidades. Então, se por acaso não acontecer de ser num momento específico, pode ser que surja em outros momentos, né? E o estudar fora, ele requer planejamento. Eu acho que a palavra-chave para, quando a gente fala de estudar fora, é se planejar, né? Tanto pensando nos aspectos acadêmicos, nos aspectos financeiros, né, muitas vezes que estão envolvidos. Então, existem várias possibilidades, né? Tem jovens, inclusive, que durante a graduação, né, eles começam a fazer uma faculdade no Brasil e pensam no estudar fora durante a graduação, ou vão depois, né, com um mestrado, né, um doutorado, uma especialização. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse contexto, né? Porque eu acho, e aí ouvir um pouquinho da Gláucia também, do professor Humberto, porque às vezes eu vejo um jovem do ensino médio querendo fazer uma graduação fora, tem a falsa impressão de que é umas férias estendidas. Né? Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Europa, ou para a Ásia, né? Ou para a América do Sul, e uma coisa é ir tirar férias com a família, passar uma semana, um mês que seja, e aí ele fala assim, eu quero estudar fora porque eu quero ter exatamente aquela experiência que eu tive com a minha família, uma semana, um mês viajando, e eu vou repetir isso estudando fora. E não é bem isso. O estudar fora exige o estudar. Então, normalmente ele vai de férias, e agora ele quer ir estudando. Como é que você vê isso, Gláucia? O estudar, pensar em estudar fora, você está falando em preparação, né? Pensar em futuro, né? Um planejamento do que você quer fazer futuramente como profissional, né? A atuação. Então, assim, a gente vê que muitas vezes o jovem, ele pensa na questão cultural, né? Eu vou embora para curtir aquele país a qual eu estou escolhendo. Exato. E quando você vai estudar, ele implica em várias outras questões, né? O primeiro é a responsabilidade,
Que são mais né? sérias do que o turismo, né? O passeio. Isso, né? Ou, às vezes a gente vê aqui mesmo, né? Quando o estudante termina o ensino médio e vai fazer uma faculdade aqui fora e vai morar aqui dentro do país e vai morar numa outra cidade, né? A responsabilidade de você cuidar de uma casa, de você ter horários, de você ver o que você tem para comer dentro da sua casa. Então, assim, quando você vai para fora, não tem só essas questões, né? Você tem também a questão de que você não tem alguém tão perto para te socorrer naquelas horas de desespero, né? De aperto ali. Então, ela Que vão existir. que faz Que parte, faz parte. faz parte do desenvolvimento, né? Essa mistura da cultura que o professor André falou, né? Você vai numa cultura de turismo. Aí você volta para lá com uma cultura de morar, de se integrar à comunidade, transporte público, regras, né? A cultura da escola, dos professores, E a diferença né? A das gente regras, vê né? muito memes assim que você tem que chamar as pessoas pelo sobrenome. É uma mudança brusca, né? Sim. Não tem aquele glamour só de estar fora. Então, Humberto, acho que aí entra na palavra que a Simone colocou aqui, que eu registrei, que é preparação, né? Então você colocou, Simone, e lembrando aqui que o meu papel é sempre mediar esse bate-papo, mas tentar ser bem didático para quem estiver nos assistindo poder entender. Você falou, vamos tentar separar aqui em 3 possibilidades, que seria, quando a gente fala do estudar fora, a Glaucia bem colocou, né? Nós estamos em São José dos Campos, muitas vezes o aluno vai para São Paulo, ou vai para o Rio, ou vai para Curitiba, ou vai para o Nordeste, ou vai para o Norte do país, e ele já está, às vezes, mais longe do que um país fora do Brasil, né? O acesso, às vezes, é mais difícil. Mas vamos pensar que é o estudar fora do Brasil, e nesses 3 pontos que você colocou, Simone, existe um summer, que traduzindo aí para quem está nos ouvindo, que são cursos de pequena duração no período de férias de verão europeu ou americano, que é o nosso inverno aqui em julho, mas que também pode ser feito em dezembro e janeiro. Então, são summer camps, que são cursos curtos de algumas semanas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem a graduação 100% fora do Brasil, que é se aplicar para uma universidade. E tem a possibilidade de, uma vez feita a graduação no Brasil, fazer uma pós-graduação, um MBA, uma especialização fora do Brasil. Sim. Né? Vamos começar com essa possibilidade do summer. Explica pra gente o que é um summer, para um pai ou para um aluno que está aqui. Qual é o benefício de fazer um summer e em que momento que esse jovem começa a pensar ou tem que se preparar para isso? Então, o summer, ele pode acontecer em vários momentos, né? Geralmente os alunos procuram a partir do 9º ano, né? Primeira série, segunda série, às vezes até na terceira série. Qual que é o melhor momento para ir? É quando o aluno se sente preparado, né? Quando ele tem aquele despertar, quando ele tem aquela curiosidade, eu quero ter essa degustação, né? Eu quero experimentar como é estar fora do país, né? Ficar num alojamento, ter aulas dentro de uma universidade, poder ter uma vivência, né, universitária, talvez um primeiro momento longe da família, mais autonomia, com mais independência, mas ainda estando na escola. Então, é um momento, um test drive, digamos assim. Então, ele tem essa experiência de 2 a 4 semanas, às vezes já tendo aulas na universidade, às vezes focando no idioma, e ele retorna para o Brasil. Ele fala, poxa, que gostoso, achei bacana essa experiência, quero agora me dedicar e penso em fazer uma faculdade fora do país. Ou, às vezes, o jovem vai e fala, poxa, legal, tive essa experiência, mas para mim, encerrou neste momento. Não penso em fazer uma faculdade fora do país. Então, a gente tem essa possibilidade mais controlada, digamos assim, né? Que tem um começo, meio, fim, assim, mais curto, né? A duração. E você enxerga, Glaucia, que esses alunos que querem summers, porque é um ponto que eu vejo com os alunos, né? Que a gente convive aqui no colégio, é um pouco disso que a Simone disse. Eu quero fazer uma experiência, quero ver se o curso que eu vou fazer é algo que mexe comigo. Então, posso fazer um seminário de medicina, na área de engenharia, na área de administração, na área de economia, para ver se é isso que eu gosto. E também vou viver fora para ver como eu me sinto. Se aquilo faz bem para mim, se a cultura da cidade ou do país para onde eu vou faz sentido para mim, se aquelas 2 semanas eu quero perpetuar por 4 anos, por 5 anos. Como é que eu vou me sentir fora? E como é que você enxerga o aluno? Você acha que o nosso aluno, ele quer um summer para experimentar, ele quer um summer para ter umas férias, ele quer ter um summer
porque ele já está maduro para experimentar a carreira? Como é que você enxerga esse aluno que está saindo do 9º ano, indo para o ensino médio, quando ele vem falar com você, olha, pensei em fazer um summer fora? Os que procuram, eles já têm um amadurecimento maior, né? Tá. Um viés de responsabilidade, né? Já tem um projeto mais trilhado ali, né? Parte mais do aluno ou do pai? Olha, eu acho que acaba sendo um conjunto das conversas mesmo, De casa. né? De casa. Tá. Né? Eu vejo que alguns pais, muitas vezes, têm um interesse até para trazer essa ideia de autonomia para o adolescente, para o jovem. De amadurecer, né? Isso, né? De entender que para ele é uma possibilidade importante, Tá né? bom. Que às vezes lá na frente não dá para a gente fazer essa volta, né? Esse caminho contrário. Então, muitas vezes os pais têm essa ânsia de querer que o filho experimente isso. Mas eu acho que tudo é algo de construção mesmo, sabe? Da conversa, porque o adolescente, o jovem precisa querer, né, fazer esse processo também. Tá. Então, quando o adolescente procura, é porque ele já está entendendo que isso vai ser bom, vai ser positivo para ele. Então, ele entende que ele quer fazer esse caminho também, Tá. né? E é um projeto caro, Simone? Necessariamente, a gente pensa, o dólar está alto, a economia não está muito fácil. É necessário um investimento muito alto ou tem summers que são mais em conta, summers que são mais caros? Como é que funciona isso em termos de orçamento? Varia, né? Quando a gente pensa assim num summer voltado para idioma, ele tende a ser mais economicamente mais em conta. Se o aluno ele quer ter alguns créditos já universitários, daí isso tende a ficar mais caro, né, como programa, porque já conta como uma aula, né, um acadêmico. Mas a gente também tem possibilidade de summer camps com bolsas, Tá. né? E isso é uma proposta bem interessante. É claro que, assim, existem summer camps que são mais concorridos, que o aluno precisa fazer uma mini aplicação, digamos assim. Então, ele vai praticamente enviar toda a documentação como ele faria para uma aplicação de faculdade, vai passar por um processo seletivo e algumas universidades oferecem bolsas. Ele precisa necessariamente de um apoio de uma counselor para fazer essa aplicação para o summer ou é algo que ele, por si só, entrando no site da universidade, ele daria conta de fazer? No caso do Summer Camp, geralmente ele consegue fazer a aplicação. Alguns, né, por exemplo, de Harvard, a gente precisa de um counselor para enviar a documentação, né? Daí é um processo mais concorrido, que daí sim a gente precisa de uma participação. É claro que tendo uma pessoa auxiliando, orientando, né, positivo. fazendo a revisão, né, das essays, da documentação que eles enviam, as cartas de recomendação, isso ajuda bastante, né? E, professor Humberto, o senhor que tem uma experiência grande aí com alunos, até o seu filho que fez um summer fora, já experimentando ali o curso de economia, Verdade. como é que você enxerga que esse jovem quer ir e qual é o benefício de fazer um summer? Você enxerga que isso é positivo para ele? A gente, né, professor, eu e você, e o professor Pelisson também recebe muito esses e-mails, né? Professor, eu quero fazer um summer, você pode me recomendar, né? Já começa com esse tipo de abordagem, né? Eu vou na linha da Glaucia, assim, eu já pego um pouco no meio da cadeia de descoberta. O aluno já está muito afim de ter aquela experiência multicultural. Então ele já chega no momento querendo uma carta nossa, né? E aí eu sigo uma recomendação que eu ouvi uma vez o senhor falar, né? Olha, eu vou falar sobre você, eu não vou te recomendar. Então eu não deixo muito de graça, sabe? Porque começa com essa procura do autoconhecimento e do protagonismo que o aluno tem que ter. Eu falo, olha, eu conheço você de sala de aula, mas eu quero saber mais da sua vida, o que você faz. Aí eu retruco com esse e-mail e o aluno manda outro, aí eu começo a elaborar. Mas eu sinto que os alunos que chegam até nós já têm uma maturidade maior, assim. Sim. Porque existe um ponto, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de eu ir para a minha pergunta, eu queria deixar diferenciado aqui para a nossa audiência o que é um summer, a diferença de um summer para um intercâmbio. Porque às vezes eu vejo alunos que falam assim, eu gostaria de viver 6 meses no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, na Austrália, mas eu não quero fazer um curso de verão, eu quero fazer uma parte do meu ensino médio lá. Então, qual que é a diferença de um summer para um intercâmbio, Simone? Vamos dizer assim, o intercâmbio, ele vai cursar parte do ensino médio
em outro país. Tá. Então, ele encerra, né, o estudo que ele está tendo aqui no Brasil, ele vai dar continuidade nesse estudo lá fora. Ele pode fazer esse intercâmbio na primeira série do médio, na segunda série, na terceira série? Sim, em qualquer momento. Tá. Né? E daí ele fazendo, né, certinho as disciplinas que ele precisa cursar, tendo frequência e aprovação, quando ele retorna, é possível fazer o aproveitamento, né, do que ele estudou lá fora e dar continuidade nos estudos aqui no Brasil. Ele volta como se não tivesse ido. Então ele volta no estágio que ele Isso. está, que ele Isso. estaria caso aqui estivesse. Exatamente, Tá. né, tendo essa oportunidade de ter essa vivência cultural, né, além das questões acadêmicas, essa vivência. E normalmente no intercâmbio ele mora numa casa de uma família intercambista, assim, ou ele fica no alojamento do colégio, ou não existe Existem as alojamento? duas possibilidades, né? Geralmente, os pais morar na casa da família fica economicamente mais barato. Tá. Né? Então, tem algumas vantagens, além das financeiras, né? De você poder estar vivenciando a cultura ali, né? Familiar e participando como membro da família. E tem possibilidade de ficar no alojamento. Daí o aluno acaba ficando mais independente, né? Ele tem todo o dormitório, todas as condições, mas ele não fica com a família. Então o intercâmbio eu faço parte do meu ensino médio em algum momento, ou de 6 meses, ou de um ano Isso. fora, e quando eu volto eu dou continuidade aos meus estudos aqui no Brasil. Isso, perfeito. Desde que eu tome cuidado de cursar as disciplinas que gerem a equivalência. Isso, porque lá o aluno acaba tendo um pouco mais de liberdade de escolher o Perfeito. currículo. Né? Então, se ele gosta muito de matemática e ele quer fazer 3 disciplinas de matemática e não faz nenhuma de linguagens, isso daí pode ser um problema. Entendi. Né? Então, ele tem que ser saber... bem orientado Isso. para isso. E o Summer, ele continua fazendo 100% do ensino médio dele no Brasil, e ele investe parte das férias dele, ou em julho, ou em janeiro e dezembro, para fazer 2 a 4 semanas Isso. de uma vivência de universidade fora. Não é uma vivência em colégio. É uma Isso. vivência na universidade, ou em idioma, ou no curso que ele se aplica. Isso, exatamente. Perfeito. E daí tem as vantagens, né? O aluno, ele não perde não perde aulas aqui no Brasil, né? Ele consegue conciliar com as férias escolares, é mais barato, ele tem uma atividade que a gente pode considerar como um extracurricular, depois pensando nas aplicações para universidades, né? Então ele tem uma vivência internacional, mas com uma duração menor. Entendi. Então acho que deve ter ficado claro para vocês o que é o Summer e que é uma... Eu percebo, Glaucia, que você falou do aluno que ele chega um pouco mais maduro, que isso deve ser debatido em casa com o jovem, com a família, porque às vezes eu vejo pais que tiveram essa experiência, que gostariam que os filhos vivessem esta experiência de morar um período fora. Né, os pais viveram ou durante a graduação, ou mesmo durante o colégio, ou depois da graduação. Tem muitas universidades hoje no Brasil que fazem os cursos sanduíche, né, que você passa um ano fora e volta. Mas eu percebo que quanto mais cedo a família conversar com o aluno, com o filho, sobre esse desejo, sobre a carreira, sobre aonde quer estudar, sobre os prós e contras de fazer no Brasil e fazer fora, mais o aluno vai entendendo que ele precisa, porque quando ele chega pra gente, né, Humberto, e fala assim, faz uma carta sobre mim para que eu possa me aplicar. O que eu brinco que o Humberto falou assim, olha, a gente fala de você. Agora, se o que a universidade vai gostar ou não do que eu vou falar de você é outros 500, né? Porque às vezes ele quer se aplicar para um curso de arte que vai exigir que ele seja mais extrovertido, mais comunicativo, e ele é um menino muito tímido, muito fechado, faz atividades muito individuais. Vai ser difícil ele ser aceito para um processo que ele não tem as habilidades que são necessárias. Em compensação, um aluno que quer fazer um curso na área de matemática, ele participou de Olimpíadas de Matemática, ele se dedicou, ele é um aluno muito bom de matemática, ele participa, ele faz coisas extras, tem coerência. Porque eu acho que o que a gente busca nesses processos de aplicação e busca aconselhar é que o aluno, ao longo da sua trajetória aqui, tenha coerência com o sonho que ele tem. Né? Porque não é só, vou fazer um trabalho social, vou fazer um trabalho voluntário, ou vou cuidar vou fazer visitas a creches ou orfanatos, ou o que for. Não que isso não seja válido, mas não é o trabalho por si só. Sem propósito, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um alinhamento. Como é que você vê isso, Cláudia? Então, eu acho que
dois pontos muito importantes. Eu acho que a gente está falando de autoconhecimento, Tá. né? E eu acho que isso a família vai construindo com o aluno, né? Com o filho. Então, desde mais cedo, você ir conversando sobre isso, que às vezes é algo que os pais vivenciaram, mas isso não faz parte do repertório do estudante. E às vezes ele não quer, né? E às vezes ele não quer. É. E às vezes ele não quer porque às vezes ele ainda não tem um propósito, ele não sabe qual é o objetivo dele, né? Então, essa conversa é importante acontecendo justamente para que essa plantinha, essa sementinha seja plantada, Perfeito, perfeito. né? E se lá na frente ele entender que isso faz parte do projeto dele, ele quiser, ele tem essa árvorezinha Essa possibilidade, né? crescendo, isso. Ou então ele vai olhar e vai falar, não, ainda assim eu já sei, mas eu não quero, né? Então, a busca desse autoconhecimento, ele é muito importante e ela vem junto com o conhecer das profissões, né? Tá. Você ler sobre aquilo que o senhor acabou de colocar, né? Às vezes, eu quero fazer teatro, mas eu sou tímido. Então, peraí, né? O que está faltando para eu entender nesse processo? E o que me atrai no teatro, me dadas as minhas atrai, características? Né? E o que eu posso fazer para desenvolver para que eu tenha sucesso naquilo que eu estou escolhendo, né? Então, a gente está falando de conhecimento e de autoconhecimento. De coerência e de coerência, propósito. objetivo. Porque eu estava comentando esses dias com o meu médico, né? Falando sobre a questão do quanto os alunos, ele chega no final do ensino médio com que um pouco o papel do colégio é dar escolhas para esse jovem. Então, uma escola de boa qualidade vai permitir que esse jovem se conheça, se descubra, reflita sobre diferentes cursos, que ele tenha acesso através de feiras de profissões, através de trabalhos de orientação, sobre visitas, que ele entenda carreiras, que ele entenda cursos e que ele tenha sonhos, né? Que ele se conheça. Onde eu quero estar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Quero estar fazendo o quê? Então, o papel da escola é ajudar esse jovem, ao concluir o ensino médio, e falar assim, bom, eu conheço isso e tenho essas possibilidades. Então eu posso estudar no Brasil e para isso eu vou ter que fazer um bom Enem para ter boas opções. Vou ter que fazer alguns vestibulares de universidades particulares, vou fazer outros vestibulares específicos, vou me aplicar e depois eu vou olhar e falar, nossa, tenho essas 4, 5, 6, 10 possibilidades, agora eu vou escolher. Isso é super poderoso. Uhum. A possibilidade de escolha, né? E essa escolha vai dando através de coerência. Então eu vou construindo através de uma boa postura em sala, através de um aluno curioso. Eu e o Humberto, Simone, a gente fez uma viagem que foi muito significativa pra gente. Já tem quantos anos, amigo? Foi 2019. Final de 19, início de 20, né? Já tem aí 5, 6 anos. Que a gente visitou 12 universidades ali no Nordeste dos Estados Unidos. E algo que nos chamou muito a atenção dos alunos do primeiro semestre, do primeiro ano dessas universidades, era o quanto esses alunos eram autônomos. O quanto esses alunos eles eram meio que, entre aspas, autossuficientes. Eu não vejo o nosso aluno latino do Brasil, na média, tão pronto para ir para a universidade quanto a gente vê nos Estados Unidos. E a gente percebia o aluno ali mais capaz de entender causa e efeito das escolhas que ele fez ao longo do ensino médio. Era muito comum, a gente ia numa universidade, o próprio freshman mostrava pra gente a universidade. E aí que eu, professor André, nos deparamos com pessoas assim, mini adultos até, parece, muito autônomos, sabendo o que querem, né? Muito atuantes. Isso que chamou a atenção, realmente. E eu percebo que no Brasil eles ainda... talvez muito protegidos ou talvez ainda muito pouco sonhando com o que querem. Às vezes ele tem sonhos, mas não tem as atitudes coerentes com esse sonho. É como se tivesse um medo, né, de chegar ali na frente e achar que não é capaz, né? Só que a gente só descobre a capacidade tentando, né, fazendo essa busca. É que essa autonomia vai muito, e aqui falando com os pais que estão nos assistindo, vai muito desse diálogo em casa. De falar assim, se você quer, é você que tem que ir atrás. Sim. Não é a minha orientadora do colégio, ou a counselor da escola, ou o professor que vai correr atrás da sua carta. Às vezes a gente tem alunos que nos pedem uma carta de recomendação e ele fica absolutamente passivo, esperando a gente fazer. Às vezes ele me pede a carta, a gente devolve o e-mail, tá, mas me fala mais sobre isso. E não responde.
Então, às vezes, ele não responde algo que é importante para ele ter. Mas ele fala assim, mas eu que vou ter que falar as coisas que eu faço? Porque o professor Humberto falou, eu conheço você na sala de aula, eu conheço você aqui no colégio. Em casos extremos também, a gente se depara na cidade com os pais, né? Já fui interpelado, professor, fala para ele estudar fora, me ajuda. Se ele não quer, não adianta. Se ele não quer, pai, eu preciso... É complicado participar dessa decisão, né? Sim. Eu entro em outra etapa. Exatamente. Eu quero fazer a matemática brilhar para quem gosta de exatas. Eu gosto de incentivar essas áreas. Essa etapa é muito familiar e própria do aluno, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa no processo para estudar fora do país, o aluno é muito protagonista, né? Ele precisa ter um autoconhecimento, ele precisa saber não só o curso, muitas vezes o que ele quer fazer, mas mais sobre ele, né? Quando ele escreve uma carta sobre ele mesmo, né? Uma personal statement, que a gente chama, ele tem que falar sobre ele, né? A narrativa dele, fatos marcantes da história dele, né? Assim como quando ele escolhe fazer atividades extracurriculares, que estejam alinhadas com aquilo que ele quer estudar, com a carreira, com o currículo que ele quer construir, né? Então, é um aluno que participa muito desse processo, né? Fora as questões acadêmicas, que é importante ele ter boas notas, é importante ter um bom desempenho nos testes padronizados, né? Como o SAT, que é uma prova como se fosse o Enem, né, americano, ou na prova de idioma. Ele também tem aspectos que são muito pessoais, né, que diferenciam, talvez, das aplicações que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse processo, né, dele construir, né, esse currículo, construir todas essas etapas, vai dando para ele muito mais conhecimento sobre ele, sobre talvez o que ele quer para a vida dele, né? Não que ele precisa ter certezas. Acho que essas certezas vão sendo construídas à medida que ele vai experimentando. Mas são as certezas naquele momento da vida. Daquele né? momento, que ele pode, naquele momento, né, tomar essa decisão. E por isso faz toda a diferença do jovem que é mais autônomo, que ele vai mais atrás. Às vezes a gente, né, acompanha, né, famílias que participam do processo, e eu acho que isso é muito bem-vindo, mas assim como nós, enquanto escola, a gente tem o papel de suportar, não fazer pelo aluno. Né? A gente gera reflexões, a gente, junto com eles, pensa, né, melhores caminhos, ou ajuda, né, em reflexões de países, de universidades, mas a escolha final, ela tem que ser do aluno. Né? Talvez é uma primeira grande escolha que ele faça por ele mesmo. Eu costumo dizer que é a primeira escolha da vida adulta, né? Porque eu acho que estudar fora, Simone, me corrija se eu estiver errado, é muito parecido com um processo de vestibular no Brasil, no sentido de que se a chavinha não virou para ele, não adianta. Não adianta ter o melhor professor de matemática do mundo, a melhor orientação, a melhor counselor. Se ele não quiser estudar para ir bem numa prova, não adianta. Não adianta o pai querer, não adianta a mãe querer. Acho que tem que existir diálogo, conversas. Os recursos oferecidos. Mas ele tem que querer. Sim. E eu acho que E aí, na hora que ele quer, a gente tem centenas de exemplos de alunos que, ao quererem, às vezes querem mais cedo, lá no 9º ano, já vira a chavinha, às vezes ele quer isso no meio da 3ª série, e às vezes dá tempo, às vezes, infelizmente, precisa fazer um ano de cursinho, mas enfim, a gente vê a chave virar. É a mesma coisa para estudar fora, porque o ponto que mais me dói, e isso falando com o pai, você que está nos ouvindo, não é o pai que faz o processo de aplicação. Não é a escola que faz o processo de aplicação. A escola é um trilho, a escola facilita, a escola ajuda, a escola orienta, a escola provoca. Mas é o aluno que tem que estar querendo. Então, às vezes a gente tem situações onde a família quer, o menino quer, mas ele quer até a página 2. E aí ele não corre atrás. Então, essa diferença que a gente viu de alunos fora do Brasil, que são alunos muito desejosos e com atitudes associadas a esses sonhos. Né? A Simone tocou num ponto, acho que é importante. Assim, eu vejo que às vezes o jovem pensa muito que se ele tiver boas notas, ele está resolvido. Isso. E a construção desse portfólio dele é tão importante quanto essas notas que ele tem. Né? É muito olhado para quem essa pessoa vai ser dentro dessa universidade. Né? O quanto ele pode contribuir.
né? Porque Então, você escolhe a universidade e a universidade te escolhe, né? escolhe Por isso. competências que não são apenas as acadêmicas. Exatamente. O que aqui no Brasil nem sempre é assim. A gente Sim. tem algumas universidades que fazem Mas no esse Brasil o caminho, grosso é uma né? prova, né? Mas no grosso é uma prova. Você tirou uma nota, você tá dentro, Isso. né? Lá fora não tem isso, não tem só isso, né? Tem um olhar para quem você é. Você vai levar o nome da nossa instituição para a vida, Exato. né? Então, nós queremos pessoas que são engajadas, que têm um bom comprometimento e que também isso vai sendo construído ao longo da vida. É claro que ter um orçamento mais elástico ajuda. E ter boas notas ajuda. Ajuda. Mas eu acho que por isso que um dos fatores do colégio é oferecer tantas atividades extracurriculares. Quando você oferece atividades relacionadas a habilidades de oratória, como uma simulação da ONU, um TED, aula de startup, onde você vai ter que se expor e fazer um pitch, ou atividades esportivas, ou atividades de arte, ou atividades de Olimpíadas do Conhecimento, você oportuniza para esse aluno um monte de coisas que, se ele tem o desejo de fazer um determinado curso, é meio que na cara quais são as atividades que ele tem que gostar de fazer. Sim. Então, se ele é um aluno que, vamos imaginar aqui um exemplo muito caricato, assim, eu quero fazer relações internacionais, que eu quero ser diplomata, mas eu vivi numa escola que tem uma simulação da ONU e eu nunca fui. Como assim? Como assim você quer ser diplomata, Não você tem a quer coerência, trabalhar, né? mas você, por 4 anos, viveu ali uma escola que tem uma simulação enorme e nunca participou? Então, na hora que você vai se aplicar, fala, não, mas ele nunca participou? Na carta de recomendação do professor não aparece o quanto ele brilhou nessas simulações? Quer dizer, essa coerência de, nossa, eu quero aplicação, mas eu fui delegado, depois eu batalhei para ser o chefe de um comitê, um diretor de comitê, depois eu fui secretário da simulação, fui em várias simulações no Brasil, me destaquei, tenho recomendação de outros secretários, de outras simulações. Aí a universidade vai falar, poxa, você se interessava por isso. Os livros que ele leu vão gerar repertório na hora de fazer uma carta. Quer dizer, ter essa coerência, mas se dedicar fora o arroz com feijão, né? Não é as notas do horário da manhã. É a nota do horário da manhã somado a essa riqueza de possibilidades que você pode ter à tarde. Né, Simone? Sim, com certeza. Porque, assim, a universidade, ela quer entender quem é esse aluno fora da sala de aula. Perfeito. Né? Ela tem uma foto, né, através do currículo, do histórico escolar dele, né, as notas que ele tirou, falando quem é ele dentro da sala de aula, né? Mas o que mais que ele faz? O que mais que ele investe tempo? No que ele se dedica? O que brilha os olhos dele? Então, essas atividades é uma oportunidade para experimentar o que ele gosta, às vezes até o que ele não gosta, né? Até para, como um autoconhecimento, eu vou buscando. Mas aquilo que eu gosto, eu aprofundo. Eu desenvolvo competências, né? De liderança, de comunicação, às vezes de empreendedorismo, né? Como você colocou. Então, essa oportunidade de ir além. E muitas vezes alinhado com aquilo que a universidade vai oferecer. Outros programas, atividades que a universidade também oferece. Então, ela olha para aquele candidato e fala, poxa, bacana, ele tem algo que nós buscamos, ele tem algo que ele vai poder já tem desenvolver. um hábito de fazer o extra. Exatamente. E aqui na universidade eu vou querer que ele também faça mais. Sim. E não faça só o script ali, o mínimo necessário, né? E um estudante atuante é mais fácil fazer a carta, né, professor? Ela flui. É gostoso, né? Senão a gente tem que espremer porque você gosta do aluno, você não quer decepcionar, mas você não pode falar o que ele não é, né? Agora, um ponto é porque a gente tem uma reputação que o que a gente fala sobre o aluno tem que ser muito verdade. Não que a gente não fale a verdade, mas tem que... Porque na hora que a gente assina, o nosso nome tem que ter muita credibilidade. Assim, o que a gente falou desse aluno nas entrevistas e quando esse aluno foi para a faculdade, foi constatado. E um ponto que eu acho muito importante, Simone, e aí acho que a Gláucia tende a concordar comigo também, o quanto é importante esse aluno ser um aluno do bem, no sentido de ser uma pessoa de fácil amizade, de fácil relacionamento interpessoal, com uma boa inteligência emocional. Quer dizer, é muito mais fácil a gente prever o sucesso de um jovem que busca ser leve, que busca ser amigo, que busca ajudar o próximo, que pede ajuda quando precisa, que tem uma boa relação com o professor, que não necessariamente precisa gostar de todos os professores, mas tem uma boa relação.
esse jovem tem muito mais chance de estudar bem fora do Brasil, de ter sucesso. Como é que você vê isso, Cláudio? É desenvoltura, né? A gente Pronto, você tá resumiu bem, falando é de isso mesmo. desenvoltura, né? Eu acho que, bom, primeiro que, falando aqui um pouquinho, né? Eu acho que quem planta o bem, colhe bem, e isso é pra gente, É pra uma verdade vida. universal, né? Né? E eu acho que isso só traz pra gente engrandecimento, né? Crescimento. Então, a gente fala bastante sobre isso, né? O próprio colégio, a gente tem dentro ali das nossas competências, as habilidades socioemocionais, né? O projeto da orientação que faz bastante, desenvolve bastante desenvolve essas competências com os estudantes, porque a gente não quer só aquele robozinho que faça, não, ele tem que aprender a olhar o que está à sua volta, Exato. né? A minha volta tem que estar tudo bem para que eu também me sinta bem, né? Então, muitas vezes eu falo muito para o aluno, que profissional, que médico você vai se tornar se você não faz a formação pessoal? Uhum. Porque antes de qualquer profissional, nós somos humanos, Perfeito. nós somos pessoas, nós temos sentimentos. Então, para a gente poder desenvolver um bom trabalho, você tem que estar bem. E não dá para desvencilhar a pessoa da vida pessoal, da vida profissional. É a mesma pessoa, É né? a mesma pessoa. A gente até às vezes deixa, né, o problema lá do lado de fora, que isso faz parte, mas a gente traz com a gente as emoções, Isso. né? Então, as emoções é que regem o nosso dia, né? Os nossos sentimentos é que faz com que a gente atue muitas vezes, né? Então, isso é importante, né? O olhar para o outro, olhar para si. Que você trouxe um elemento muito importante, né? Qual a palavra que você usou? Desenvoltura. Desenvoltura. Às vezes a gente percebe pais que nos procuram, né, Humberto? E falam assim, eu queria que meu filho estudasse fora. E eu sei que esse aluno não tira um prato da cantina depois de ter almoçado. Ele não arruma a cama dele, ele não ajuda em casa, ele não leva o lixo para fora. Às vezes porque tem pessoas para fazer isso em casa e às vezes porque o pai nunca ensinou. E nunca falou assim, vai lá e faz. Porque se ele nunca na vida comprou um pão sozinho, vai ser muito abrupto quando ele terminar o ensino médio e morar sozinho e ter que fazer tudo sozinho. Então, essa questão da desenvoltura é também os pais que pensam nisso como um projeto de vida para os seus filhos, começar desde cedo a ir dando mais corda para eles. Então, você consegue ir na padaria sozinho, você consegue fazer uma compra sozinho, você tem que aprender a cozinhar algumas coisas, você tem que ser organizado. Porque se ele não vai criando esses hábitos, esses pequenos hábitos de autonomia, de postura em casa, vai ser muito dolorido quando ele for para fora. E eu acho que aí é das possibilidades de insucesso. Às vezes, pra gente que é pai, mãe, a gente trabalha o dia todo fora, é mais fácil pra gente fazer o caminho por eles, Perfeito. né? Mas o quanto a gente deixa de trazer para eles o crescimento, Exato. né? De deixá-los cair muitas vezes, né? Olha, o arroz não deu certo, mas esse arroz que não deu certo vai te fazer fazer o melhor arroz mais para frente, né? Então, assim, essa É que a nossa vida é tão corrida, assim, eu não tenho tempo da arroz, deixa que eu faço que vai deixa ficar que bom. eu faço que vai ficar bom. Exato. Mas e o que eu tô deixando de fazer com que o meu filho aprenda? Exato. Né? Então, às vezes a gente vê isso, né, no dia a dia, assim, eu faltei uma prova, eu tenho um atestado médico. Minha mãe vai trazer. Não, mas por que a sua mãe? Né? Vamos fazer esse caminho de você trazer, de você entender qual é o processo, né, são pequenas coisas que vai trazendo esse crescimento e essa evolução. Você trouxe um exemplo que a gente, como professor, vive muito, né? Às vezes tá cada vez menos que o colégio está dando conta disso desde o 6º ano e ele vai aprendendo, mas o aluno, a gente corrige uma prova e tem uma questão que o professor errou, corrigiu errado, não deu o crédito correto, não somou a nota correta. Às vezes o pai faz um chamado para rever a nota do filho. Eu quase ignoro. Eu falei, não é possível, porque ele tá com a gente, ele tem acesso a mim. Por que ele não traz para mim? Falei, professor, eu acho que aqui o senhor esqueceu de somar meio ponto aqui na prova, porque minha nota é 7 e é 7,5. Ele tem que fazer isso, e não o pai por ele. Sim. Então talvez o que o pai possa fazer é, olha, você já falou com ele? Você já levou? Então leva. O pai pode orientar na primeira vez, mas que ele aprenda a correr atrás dos seus direitos. Eu falo para os alunos assim, né? Eu acho que vocês precisam compartilhar com as famílias tudo o que acontece. Perfeito. Mas quem vai resolver esse caminho não é a sua mãe, não é o seu pai, é você. Porque é a partir de agora
que a gente começa a trilhar esse caminho que vai fazer com que você lá na frente consiga resolver as suas questões, né? Quanto isso tem sido... A gente trabalha bastante isso, mas a gente vê muito hoje no mundo essa dificuldade desse desprendimento, às vezes, dos pais, né? O do próprio jovem, de não querer enfrentar aquela situação que, às vezes, é mais difícil para ele. Às vezes até o medo da reação do pai em relação àquilo. Isso. O pai quer minimizar a dor do filho, ou aquele caminho que é dele, né? Eu tenho até um exemplo, né, que eu fiquei até assustado. É um aluno nosso que estava fazendo intercâmbio. E ele se comunicava comigo pelo Instagram. Falou, Humberto, nossa, eu vou voltar aí, né? Mas eu vi aqui que meu pai escolheu uma escola que não tem exatas. E agora? Falou, pô, mas... me dá umas listas. Falei, como assim? Você tinha que ter visto isso antes, né? De você encaminhar o seu projeto. Então, essa ânsia, assim, do pai querer que o filho cresça nos moldes do pai, fazer o arroz pelo filho, né? Ele é atropelado, às vezes, né? Eu sinto isso. Isso a gente está falando de ensino médio. Ensino médio. Daí a gente acha que quando entra na faculdade, a chavinha vira automaticamente. E não é assim. É o mesmo jovem de 17, 18 anos. Mudou, às vezes, uma semana, um mês. É. Então, é assim, é uma preparação, é um desenvolvimento, né? E quando a gente pensa em ir para a faculdade no Brasil, já tem uma mudança, né? Quando a gente fala de estudar fora do país, é uma mudança potencializada, né, com outra cultura, outro idioma. Então, se ele não se expõe, né, em situações mais controladas, aqui dentro de casa, como vai ser fora? Como vai ser fora, né? Então, o impacto fica muito maior. Daí, por isso, né, pensando nas características, né, de flexibilidade, um jovem que é mais aberto, que tem esse jogo de cintura, uma comunicação, né, mais assertiva, uma comunicação, né, mais assertiva, que vai atrás, né, mais proativo, ele vai ter um resultado melhor, né, mais rápido, né, ele vai sofrer menos. E passa por aspectos também, que eu acho que é um item que eu anotei aqui como uma pauta importante, que é a responsabilidade financeira também desse jovem, né? Uhum. Que muitas vezes, que você colocou, Simone, a gente pega um aluno que se forma aqui no colégio, dezembro do ano, com 17 anos. E em fevereiro, 2 meses depois, ele está morando fora, nos Estados Unidos, por um exemplo. Ou em São Paulo, ou no Rio. Só que esse jovem nunca administrou o dinheiro próprio. E agora ele tem um orçamento ali para fazer supermercado, para fazer compra, para pagar as coisas dele na faculdade. Só que o pai nunca ensinou, por um excesso de proteção, a ele a pagar qualquer conta. Eu já tive alunos que se formaram aqui com a gente e falaram assim, professor, como é que paga o boleto? Porque eu nunca paguei um boleto. Meu pai falou esses dias também que agora eu vou pagar meus boletos, mas como é que é isso? O que é um boleto? O que é um boleto? Né? E como é que eu pago o boleto? E a gente fala assim, é verdade, porque o pai nunca explicou como que paga, onde paga, como paga, com que dinheiro que paga, e o aluno, tudo vem de mão beijada. Então essa questão também do financeiro, de repente ele se vê dono do próprio nariz. Se ele não for responsável, pode fazer um rombo enorme. Porque às vezes ele vai com o cartão do pai, e o pai fala assim, ó, tá aqui o cartão para minha emergência, mas é um menino que, não por má vontade, mas por alienação, ele gasta. Passei. Na hora que o pai vê, falou, meu filho, como é que você gastou tudo isso? Porque ele nunca entendeu o que é um orçamento. Então, acho que essa questão, você aluno que quer estudar fora, entenda que não é férias por um longo período. Não é férias da família. É um projeto de vida com muitos desafios, com muitas dores, com muitos obstáculos que são totalmente resolvidos, que são totalmente sobrepostos, mas que não é um mar de flores, assim, tá tudo lindo. Não é férias. Até porque não é mesmo, né? Você morar fora, longe da família, que você sempre tem ali aquele seu alicerce. Exato. Né? Não é fácil, né? Precisa de uma resiliência muito grande, né? Um amadurecimento emocional, né? Não é tão simples. Não é simples. Né? E aí, tem alguns pontos que, então, acho que a gente está deixando muito claro aqui, que tem que existir muito diálogo em casa, para que esse despertar seja real do aluno. Não adianta o pai querer por ele, o pai e a mãe. Ele tem que querer e ele tem que entender que ele tem que construir um currículo, uma rotina, decisões, que a família e ele entenderam que ao longo do ensino médio tem que ser coerente com aonde ele quer chegar. Né? O quanto antes também. O quanto antes, melhor.
Só que aí eu queria trazer aqui, Simone, alguns pontos que eu vejo que pais sempre me perguntam, que qual que é a diferença entre estudar nos Estados Unidos e estudar na Europa? É o mesmo processo de aplicação? É o mesmo desafio? Então, assim, países diferentes e cursos diferentes. Por exemplo, eu quero fazer medicina. Vale a pena fazer medicina fora do Brasil? Ou medicina e direito? Ou vale igual o curso de engenharia? Fala um pouquinho para mim sobre diferentes países e diferentes carreiras. Vamos começar com os países. Tá. Né? Então, assim, via de regra, quando a gente pensa em estudar fora, você vai precisar enviar o seu histórico escolar, Tá. suas notas e uma proficiência no idioma. Então, você vai ter que mostrar que você é capaz de se comunicar no idioma, né? Inglês é uma língua aceita basicamente em todos os países, então, mesmo que eu decida fazer uma graduação num país que não é de língua inglesa, então, por exemplo, França, Alemanha, Espanha, é possível eu fazer uma graduação em inglês. Tá. Né? E depois, é claro que estando lá, morando, eu vou aprendendo o idioma, né, do local, e isso vai me abrir várias outras possibilidades, né? Mas, a princípio, eu posso começar com o inglês. Tá. Então... E aí essa proficiência é TOEFL, Cambridge... Depende, né? Depende do país. Uma vez conquistado, é aquela nota que vai ficar no seu histórico escolar. E lembrando, desculpa te interromper, mas é só para a gente ser bem didático. Lembrando que são as notas do 9º ano até a 3ª série. Isso. São os últimos 4 anos. Isso. Então, é o que a Glaucia falou. Se eu já acordo para isso no final do 8º, eu já levo a sério o meu 9º. É aprendizagem pela aprendizagem, mas a nota faz diferença. Às vezes um aluno que leva o 9º ano na flauta, primeiro ano na flauta, e descobre no 2º, o PGA dele, que é a média, já fica um pouco sacrificado. Isso. Então, quanto melhor for as suas notas, mais opções você vai ter de vida. Isso, Tá. com certeza. Então, nota boa, primeiro ponto. Isso é importante. Um bom relacionamento, né, com os professores, com a escola, porque são eles que fazem sua recomendação, né? Então, assim, participar das aulas, ser um aluno ativo, né, isso é importante. Então, assim, quando a gente pensa em... A gente estava falando de Europa. Diferentes países. Isso, diferentes países. Então, assim, Estados Unidos é um pouquinho mais completo o que eles exigem, né? Europa, via de regra, então, é o histórico escolar mais a proficiência no idioma. Pode ser que eles peçam uma prova específica, pode ser que peça uma carta de motivação, dependendo do país, tem Lembrando que cada país, cada universidade é um caso. Isso. Por isso que o aluno, ao descobrir, né, você faz um trabalho para que ele pense que tipo de cidade eu quero, que tipo de país eu quero, que tipo de universidade eu quero, se é pequena, se é grande, se é liberal, se é tradicional, se é de esquerda, se é de direita, se é uma universidade enorme onde eu vou ter aulas em auditório, se é uma universidade menor onde eu vou ter aulas mais em petit comité, o que faz bem para mim como estudante. É um enxoval acadêmico, né? E aí, essa escolha vai passar por um monte de pequenas especificidades, mas que no geral é nota, cartas de recomendação e proficiência no idioma. Isso. Tá. E quando a gente fala de Estados Unidos, além disso, o aluno ele vai provavelmente encaminhar uma nota do SAT, né, que isso ajuda tanto nas admissões quanto na solicitação de bolsa, e também as atividades extracurriculares. Explica pro pessoal o que é SAT, Simone. O SAT é uma prova que basicamente matemática e inglês, né, que é cobrada, é feito de maneira digital, o aluno ele pode agendar essa prova, ele acontece várias vezes ao ano, diferente do Enem, que é uma única vez, né, no ano, o SAT o aluno pode fazer, né, em vários momentos. Ele estuda, tem vários simulados, a gente aqui prepara os alunos também para essa prova, e com essa nota ele faz a aplicação dele. Tá. Né? Então ele tem a nota, a média escolar, ele tem as cartas de recomendação, ele tem o domínio do idioma, e ele vai ter o SAT, que é uma prova vai de 0 a 1.600. Isso. E quanto melhor a nota, mais universidades vão aceitar. É de raciocínio acadêmico, né? Isso. Não é de proficiência da língua, né? Isso, exatamente. De proficiência, a gente também, né, tem que outros. submeter, que daí pode ser o TOEFL, pode ser o Duolingo, que é bastante aceito, né, por várias universidades, tem o IELTS também. Então, vai depender do país, né, qual a prova mais indicada. E o SAT, quanto melhor a universidade, quanto melhor ranqueado ela for nos ranking
critérios mundiais, maior é a nota do SAT que ela exige. Isso, exatamente. Então, você pode ter universidades que se não cogita com menos de 1.500 e universidades onde 1.200, 1.300 já é super suficiente. Isso. 800 de inglês, mais 800 de matemática, né? Isso. Perfeito. E tem universidades que nem vão pedir, Tá. né? Que deixam opcional. É claro que se a gente tiver, né, uma nota, uma boa nota, a gente pode submeter também. Esse é um ponto que retoma o que a gente falou algum tempo atrás, né? De novo, é uma pesquisa que o aluno tem que fazer. Eu vejo você orientando os alunos, olha os sites, mas é interessante, eu já vi você fazendo, Simone. Você fala assim, olha, pesquisa, então você está pensando nesse curso, nessas cidades, nesses países, você conversa com os pais, vê o orçamento que os pais têm, você fala assim, pesquisa agora para mim nesses 10 sites aqui dessas universidades e me manda semana que vem as suas dúvidas. Parece um cri-cri, nada, o aluno não fez nada. Se o aluno quer, aquilo tem que virar um negócio, além de ser uma obrigação, um prazer. Então ele vai mergulhar ali e vai falar, nossa, essa universidade tem isso, 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 tenho essa dúvida, e gostei disso, gostei daquilo. Era para ele te mandar um resumo do que ele fez. Quando você recebe isso de um aluno, você fala assim, esse quer. E quando ele não manda nada e você fala assim, e aí, pesquisou? Ah, não consegui, essa semana teve prova de matemática, não consegui fazer a pesquisa. Ah, esse final de semana fui visitar meu avô. Ele começa a arranjar desculpas, que sempre vão existir. Sempre vai ter alguma coisa, uma prova, uma viagem, uma visita, uma doença, uma gripe, uma falta de internet em casa. Sempre vai ter alguma coisa que, se ele não quer, ele usa como desculpa. Isso. E se ele quer, ele vai pesquisar. E é essa pesquisa que vai ajudando a nortear. Ela faz toda a diferença, porque assim, eu posso até fazer sugestões, e de fato eu faço algumas sugestões para o aluno, pensando no que ele busca, né, de país, de tamanho de universidade, eu prefiro salas menores, eu prefiro salas maiores, o clima, o curso, mas essa decisão é dele, né, ficaria fácil, eu falo assim, olha, todo mundo aplica para essas mesmas universidades. Mas não é assim que funciona, porque cada um vai ter a sua experiência, a sua expectativa. Quer que você faça a leitura dele e encaminhe, né? E faz muita diferença. É mais fácil escolherem por mim, né? Se der errado, a culpa não é minha. Não é minha, exato. A não escolha acaba sendo uma escolha, né? Em última instância. Mas assim, da mesma forma como a gente orienta aqui no Brasil, poxa, você já visitou as universidades, você foi lá, conheceu, né? Viu como que é a instituição? Para as universidades lá fora, muitas vezes não é viável fazer uma visita, né, nesse sentido, mas ele pode pesquisar, ele pode olhar no site das universidades, tem tour virtual, ele pode conversar com quem já está lá, ou com quem já estudou lá. Ele pode usar as redes sociais para esse sentido, né? Com certeza. LinkedIn, Instagram, achar grupos que falam daquela universidade. Quando ele quer, ele acha. Sim, sim, e é diferente o aluno, ele ter esse insight, ele buscar por ele mesmo, né? Às vezes, aqui no Brasil, eu converso com o aluno, eu falo assim, olha, você já visitou algumas universidades? Ah, já fui, o que você achou dessa universidade? Ele fala, nossa, não gostei, e é uma universidade muito renomada, né? E às vezes acontece, aspectos culturais, de infraestrutura, e tá tudo bem ele não gostar de uma universidade e preferir outra. Né? Mesmo que seja uma universidade federal, uma universidade pública, enfim. E lá fora não é diferente. Né? Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando pelo menos de 4.500 opções. 4.500. Tem muitas possibilidades. Né? E às vezes a gente conhece, algumas ficam, né, as Ivy Leagues, ficam Harvard, Stanford, mas tem várias outras possibilidades muito legais. E você falou um negócio muito importante, que eu acho que a Glaucia também vivencia isso no dia a dia. A gente está falando de universidades fora que visitar é difícil, o custo é caro, é viagem, mas às vezes o aluno ele quer fazer uma universidade aqui em São Paulo, a 1 hora de São José, e ele nunca foi visitar essa universidade. Então às vezes você tem um aluno que quer fazer, vou dar um exemplo aqui, administração de empresas. Ele não foi visitar a USP, que tem um curso super tradicional, ele não foi visitar a Fundação Getúlio Vargas, que é outra universidade referência, não foi visitar o INSPER, não foi visitar a IBMEC, não foi visitar a Link, sei lá, existem ali 5, 6 universidades de administração famosas, boas, PUC, FAAP, Mackenzie, várias, mas ele não foi visitar nenhuma. E aí ele não tem a percepção, o que é a GV, o que é o INSPER, o que é a Link, o que é a Mackenzie, o que é a PUC, o que é a USP, que se ele for no refeitório, se ele for na biblioteca, se ele andar pelo campus, se ele
ver quem são os alunos, qual é a carinha dos alunos, eu me identifico. Esse é uma tribo que eu quero fazer parte ou é uma tribo que eu vou achar estranho? Então, essa percepção, às vezes a gente não vê o aluno fazendo isso pertinho. E esse é um desafio nosso, né, Glaucia? Quebrar essa inércia. Vai lá. Eu acho que nesse ponto os pais podem ajudar. Muito. E aí sim vem o papel dos pais, né? Muito. De levar os filhos, não, vamos até lá, vamos conhecer, né? Vamos Se pegar colocar todas à as disposição. possibilidades. Isso, eu te levo, eu vou com você. A gente tem, a USP abre bastante essas portas, hoje em dia tem os dias de visitação, Claro. você agenda, né? As universidades estão dispostas a isso. Estão fazendo cada vez mais. Esses dias tive um exemplo, eu atendi uma mãe aqui no colégio, que a filha foi visitar a universidade, que era um dia de portas abertas. E aí eles foram, era um sábado, e visitaram a universidade. Nesse dia, a universidade falou, olha, nós temos um projeto que é um pouco mais, um passo à frente, que é você vir assistir um dia de aula regular. Então nós temos 20 vagas por dia, a gente vai abrir as inscrições tal dia, tal horário, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem vão vir assistir uma aula para valer, não é uma aula demonstração, é uma aula dos alunos do primeiro ano deste curso, desta universidade, que tem 20 carteiras a mais, você vai sentar ali e vai assistir a aula. Ela tinha ido na universidade e tinha gostado do que ela viu no dia de portas abertas. Quando ela foi assistir a aula, ela ficou horrorizada. Falou assim, não gostei da atitude dos alunos, os alunos foram desrespeitosos com o professor, estava no meio da aula, metade dos alunos saíram, o professor falou como é que era a prova, ela não gostou da atmosfera da aula. E ela falou assim, poxa, era uma universidade que estava cotado para eu fazer o vestibular e estudar lá, e eu não gostei. E aí a mãe falou assim, eu achei muito legal ela não gostar, porque ela teve a oportunidade de não gostar sem ter dado tantos passos no caminho da universidade. E às vezes aquela outra, que é equivalente, ela se identificou mais. E talvez era mais difícil a que ela gostou, então ela apertou o cinto, porque agora eu quero ir para uma que é mais puxada, mas é aonde eu me vi. É onde eu acho que eu vou ser feliz. Então essa oportunidade que os pais deram de vamos uma vez e agora vamos de novo e eu vou te levar, eu acho que isso faz toda a diferença. Essa cutucada é importante, né? Eu tenho um filho que esse ano se forma na 3ª série e ele sempre muito resistente de procurar, de conhecer as universidades. Num dos anos aí do ensino médio, eu falei para ele, você escolhe qual você quer ir. Mas você vai visitar. Mas você vai visitar. E ele escolheu, junto os amigos todos da área de exatas, ele não é da área de exatas, os amigos foram todos em uma, com foco nas engenharias. E eu falei, mas você vai nessa? Ele falou, eu vou. Eu falei, então vai. Eu falei, bom, pelo menos ele vai descobrir se realmente ele não quer as exatas. Vai que né? quer. É um caminho, vai que descobre. E aí ele foi, e assim, como foi interessante para ele essa visita, porque ele disse assim para mim, mãe, não tem nada do que eu quero fazer ali, né? Mas a universidade é incrível, né? Olha o tamanho daquilo. Eu falei, nossa, filho, que legal, que bom que você pôde entender como é o mundo universitário, Isso é legal. né? Não é O uma olhar escolha. dele, né? O olhar dele. Isso, e é diferente de um espaço de escola, né? É um mundo mesmo, né? Uma cidade, É muitas diferente, vezes. o mundo da universidade é diferente do mundo da escola. Isso, e aí eu falei pra ele assim, tá, mas de tudo que você fez, o que mais você gostou? Ele falou, eu adorei ver os meninos jogando futebol na hora do Pronto. intervalo, eles estavam tendo um campeonato lá. E eu falei, e é exatamente, ele vai para a área da fisioterapia, a princípio, e eu falei para ele assim, poxa, mas tá vendo? A universidade tem muito mais, né? Se você achava que lá não ia ter o futebol, lá também tem, né? Então, assim, o quanto foi rico para ele ir para uma universidade que ele, a princípio, disse que não queria, mas deu para ele essa amplitude do que é a cidade universitária, né? Eu acho que meu filho tá no 2º ano, né, da faculdade. Quando ele estava na 3ª série, ele visitou algumas. Muito porque eu falei, vai visitar. E levei no sábado, quando tinha as portas abertas. E ele gostou de algumas e não gostou de outras. E ele falou assim, essa e essa eu acho legal. Essa. Não gostei da energia, não fui muito com a cara, achei o prédio A ou B. Tudo bem, e a minha opinião era um pouco diferente, mas é a opinião dele. Ele vai, os próximos anos O que eu pude fazer era provocar. Ele falou assim, mas você olhou isso? Isso. E por que isso te chamou atenção e isso não? Você percebeu que isso aqui não é tão importante e isso é? Então eu ajudei fazendo perguntas para ele. E aí ele foi Levá-lo à reflexão. refletindo, foi pensando e falou, não, pai,
eu acho que eu gostei dessas 3, vou fazer os vestibulares para elas, e se eu passar, depois eu escolho qualquer uma das 3, mas eu acho que as 3 vão ser legais. Então, assim, ele já fez o segundo semestre um pouco mais focado. Falou assim, é lá que eu quero estar. Parece que ele mentalizou. Ano que vem eu quero estar sentado lá naquele prédio, quero estar vivendo aquela experiência, quero estar com aquele tipo de ambiente, quero estar tendo aqueles desafios. E aí ele escolheu e eu falei, e aí? É o que você imaginar? Ele falou assim, é exatamente. E às Então, vezes a gente não precisa esperar, né? Saber o que o filho quer fazer para procurar, né? Abre o leque para ele ver e a perfeito. partir disso ele começa a refletir sobre, né? Sobre essas escolhas dele. E então, Simone, a gente colocou um pouquinho sobre as questões das diferenças de países, de cidades, de culturas, e que não é só isso, tem N aspectos, se aquela universidade tem ou não uma vocação, porque às vezes o aluno ele quer exatas, mas ele tem uma vocação enorme por música. E ele, será que lá eu vou poder fazer meu curso de engenharia e vou também poder tocar violino? Vou poder participar de um coral? Vou poder participar de uma orquestra? E daí ele vai ver que aquela universidade tem um curso de engenharia que ele quer e ele vai poder, à noite, tocar um instrumento que é algo que dá muito prazer para ele. Então, achar tudo isso, né, nesse processo de busca. Agora, todo curso vale a pena fazer fora? O curso de medicina e direito eu ouço sempre que tudo bem, você pode fazer, mas já é difícil depois você validar o seu diploma no Brasil. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, esses 2 cursos em especial, eles têm uma característica um pouquinho diferente. Então, por exemplo, né, Canadá, Estados Unidos, quem vai fazer medicina não entra diretamente na medicina. Ele tem que fazer o pre-med, que são 4 anos, é uma preparação para depois fazer a medicina. É uma graduação em algum curso. Isso. Então, o que acontece, assim como para o direito também? É como se fosse depois uma especialização, né? O aluno, ele participa de um processo mais longo, então são mais anos, então é um investimento maior, né, do que se ele fizesse no Brasil, e também tem algumas questões assim, não tem tantas bolsas, o ingresso, são poucas vagas para alunos internacionais, então alguns países existe uma limitação maior. E é mais difícil validar o diploma depois aqui? Depois ele precisa também fazer essa validação, e isso implica, muitas vezes, ter a universidade, né, que vá validar esse diploma, às vezes ele precisa fazer algumas provas, às vezes até algumas aulas. Então, tem que pesar, né, essa vontade com essas possibilidades. Eu não digo que é impossível, mas dificulta um pouco. Agora, outros países são mais abertos, né, então é possível daí fazer a medicina, mesmo o direito, né, quando a gente fala em Portugal, Espanha, Itália, com algumas facilidades maiores, né, do que alguns outros países. E você colocou, Simone, a gente já acompanhou, né, Humberto, alunos que pelo Enem conseguem entrar na universidade em Portugal ou na Espanha. Sim. Existem universidades que aceitam o aluno em parceria com o governo brasileiro pelo Enem. Sim, exato. Eu sempre falo para o aluno, né, o que você vai prestar aqui no Brasil, né, que a gente, quando fala de estudar fora, tem que ter o plano A, plano B, plano C, acho que é muito importante, né, o aluno, ele ampliar as possibilidades e depois ele escolhe, né, uma vez que ele passou em várias possibilidades no Brasil, fora, ele vê o que vai ser melhor para ele. O Enem é sempre uma boa pedida, né, o aluno fazer essa prova, porque ele está sendo muito bem preparado aqui, né? Não é porque eu vou estudar fora que eu vou deixar o Enem em segundo plano, jamais. Sim, eu acho que é importante, né, o aluno fazer. Até porque tem faculdades que não tem nada a ver, mas vai precisar de que ele fez um processo seletivo no Brasil, Tá. né? Isso acontece também. Pensando em Portugal, especificamente, para aluno brasileiro, a forma de ingressar é através da nota do Enem. Então, assim, ele não vai fazer nada além do que ele já está fazendo. Ele tem que estudar, como ele tem estudado, ele já fala português. Lá para janeiro, quando começam as datas de aplicação, que são janeiro, março e depois em maio, ele pode aplicar como mais uma possibilidade. Se ele passar, se for algo interessante para ele escolhe se ele vai ou não. Entendi. Né? Mas ele não precisa mudar a rotina dele, ele não precisa alterar nada do que ele já vem fazendo.
né? Então, pode ser uma boa oportunidade. Além do que, por ser aluno brasileiro, já tem uma bolsa por essa parceria que tem entre Olha. Brasil e Portugal. Tá. Então, financeiramente, também é um destino interessante. E tem um ponto, eu não sei detalhes disso, talvez você possa... eu não conhecia até alguns meses atrás. Inclusive, a questão em Portugal, você pode ter plano de saúde pelo SUS. Então, você preenche uma documentação aqui, então, que é uma preocupação, às vezes, dos pais, ele vai estar em Portugal, ele tem a cobertura de um plano de saúde lá, pelo SUS ele tem o plano de saúde estendido para Portugal. Então, tem maneiras de ele ir para uma universidade no velho mundo, vamos dizer assim, cursando universidades com renome, apenas pelo Enem, com um custo muito baixo. Muito baixo. E dando possibilidade, pelo convênio que tem o Erasmus, né, pela comunidade europeia, o aluno ele ingressa em Portugal, mas ele pode fazer um semestre, um ano na Espanha, na Itália, dentro da comunidade europeia, pagando Perfeito. o preço que ele pagaria em Portugal, que é um dos mais baixos da Europa. Olha só, não sabia disso. Interessante. Interessante. E tá, então assim, o aluno ele escolheu a universidade, tem um processo de conhecimento que é um trabalho muito da orientação educacional, em especial aqui no Planck, de ir descobrindo nesse aluno o que ele quer, de provocar essas reflexões com os pais. Nas reuniões com os pais, a gente provoca que os pais oportunizem esses conhecimentos para o aluno. Ele vai construindo o seu currículo com atividades extracurriculares, com boas notas de manhã, pensando no Enem, tendo boa relação com os professores, para que ao final da terceira série ele faça um processo de aplicação. Aí tem duas coisas que eu não sei se é um mito ou se a gente precisa falar que é verdade ou não, mas sempre ouço duas coisas. Que o esporte, meu filho joga bem tênis, ou meu filho joga bem futebol, ou meu filho joga bem vôlei, ele é aqui um atleta cidadão na cidade, ou ele joga num time. Jogar um esporte garante uma bolsa numa universidade nos Estados Unidos e na Europa, esse é um ponto. E o segundo é se ser um bom aluno vai me dar direito a uma bolsa fora. Quer dizer, eu quero que ele estude, mas eu não tenho orçamento nenhum para ele estudar. Ele vai ter que ganhar a bolsa. É fácil, é difícil? Como é que você vê isso, mano? Quando a gente fala de bolsas, e bolsas, né, 100%, é uma realidade, é uma possibilidade, mas não é algo fácil, né? Então, é algo que tem que ser construído. É possível, mas não é provável. Se ele começa com antecedência, cumprindo todos os requisitos e tendo uma aplicação forte, é uma possibilidade, né, concreta. Tá. Não significa que vai ser fácil, né? Porque imagina, pessoas do mundo inteiro estão concorrendo por essas bolsas, né, que a gente chama por mérito. Mas existe essa possibilidade sim. Agora, é mais provável a gente conseguir bolsas menores, né? Então, se a universidade ela tem $100 mil para ser oferecido de bolsa, ela pode escolher dar para 5 alunos, dividir esse valor do que dar para um único aluno, né? Então, ela tem que ter um motivo por que ela está dando para esse aluno. Tem que ser um aluno diferenciado, né? De fato. Mito ou verdade que a universidade dá bolsa para o aluno desde que ele não possa pagar? Existem universidades que pedem o imposto de renda dos pais para identificar se o aluno consegue pagar ou não a universidade? Isso é verdade? Tem também. Então, a gente tem possibilidade de bolsa por necessidade financeira. Então, eu tenho um excelente aluno acadêmico, a gente não pode tirar o mérito acadêmico, mas que também tem a necessidade financeira. Então, eu vou ter que comprovar e enviar essa documentação. Isso é um caso. Agora, tem universidades que vão falar assim, olha, eu não quero saber se você tem ou não condição. Eu fecho os olhos, né, que é blinded, eu quero ver o seu mérito. Eu quero você. Entendi. Eu quero esse aluno, porque esse aluno é diferenciado e ele vai agregar para minha universidade. Então, daí ela pode oferecer bolsa, mas sem olhar a questão financeira. Então, o mérito acadêmico é sempre o carro-chefe. Sim. E o esporte? O esporte muitas vezes ele contribui, né, para o processo de aplicação. Então, o aluno ele faz um esporte, ele se dedica a ele. Ele pode entrar como extracurricular, mais uma atividade que ele realiza fora da sala de aula. E algumas vezes, é mais exceção, esse aluno buscar uma bolsa por esporte, né? Nesses casos, tem que ser um aluno com uma alta performance,
né? Então tem que ser ranqueado, tem que ser um aluno de competição, é um aluno realmente diferenciado na parte esportiva. Às vezes participa de campeonatos nacionais fora do país. Ou seja, não é porque ele joga, não estou desqualificando, mas não é porque ele joga vôlei no Atleta Cidadão de São José que ele é um atleta de vôlei que vai ganhar uma bolsa de estudos pelo vôlei. Exatamente. É importante, mas às vezes não é suficiente para ele aplicar para uma bolsa de esporte. Eu participo dos processos sempre como autor de cartas, né? E eu acho que o esporte, ele traz competências para o aluno que são muito importantes da gente salientar, né? Porque ele passa a ter resiliência, ele aprende a ganhar, aprende a perder. Se é um esporte coletivo, ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que saber que o elo mais fraco é que vai definir a força ali, então ele precisa fazer com que todo mundo vá para frente. Ele precisa ser um aluno mais organizado, porque se ele tem que dar conta do acadêmico e ele ainda faz esporte, sinal de que ele é mais organizado, ele consegue obedecer procedimentos. Então eu acho que o esporte, mais do que necessariamente trazer a bolsa, traz qualidades para esse aluno que ficam fáceis da gente falar, né, Humberto? O aluno, quando ele é um bom atleta e ele pede para a gente fazer uma carta, é mais fácil, porque ele tem qualidades ali que são fáceis. Que pode se espalhar para o mundo acadêmico, né? E tem que ver se a universidade também tem o perfil para atividades esportivas, né? Isso. Tem que casar os dois lados também, né? Isso já procurei saber, porque eu tinha um filho que tinha uma habilidade, né, esportiva, estava no nível nacional, mas ele não conseguia utilizar, Uhum. né? Tentou pelo mérito acadêmico, né? E acabou nem indo estudar fora. Esse processo de conhecimento dele, de autoconhecimento, ajudou ele para outras universidades do Brasil, né? Uhum. Quer dizer que, não dando certo, entre aspas, lá fora, você tem a sua oportunidade no Brasil, né? Isso eu vivi muito com o meu filho, né, Humberto? O Renan, que você conhece bem. Engraçado, o Renan, lá pelo 9º ano, Simone, ele falava assim, eu gostaria de estudar fora. Então ele queria estudar na Inglaterra, queria estudar na Espanha, queria ir para Madrid, na IE. Mas eu acho que era um pouco da memória que ele tinha das oportunidades que ele foi passar férias nesses lugares. Falou assim, nossa, que legal que você... Porque as férias é muito legal, né? Você vai para um hotel bom, você vai passear, você vai comer em lugares gostosos. Você tá ali uma semana, 10 dias de férias, você vai ter uma boa experiência. Só que ele acha que talvez essa experiência seja contínua. Permanente. E aí ele falava de estudar fora. E aí veio esse processo de se conhecer, de entender o curso. Começou pensando em engenharia um pouco porque queria copiar o pai, que fez engenharia. Aí ele foi descobrindo que não era engenharia, era humanas, direito, administração, relações internacionais. Aí fez um summer nos Estados Unidos, em Georgetown, que é um summer que a escola oferece. Ele gostou da experiência de viver fora, mas também não valeu muito, porque ele foi com um grupo de amigos, muito protegido, ficou numa universidade por 15 dias, o campus era ali. Na 3ª série, ele fez um summer em Londres, na Universidade de Londres. E aí, um mês. Aí ele voltou com a certeza absoluta que era o curso que ele queria, era administração, mas ele voltou com a certeza de que não queria morar fora. Ele falou assim, eu não gostei da experiência de morar um mês em Londres. Que pode parecer um absurdo, não, nossa, jogou fora a oportunidade. Ele não gostou. Ele falou assim, achei as pessoas mais frias, tive dificuldade em fazer amizade, não me senti tão bem, e eu acho que se eu fizer aqui no Brasil, que eu vou estar mais perto de casa, com a cultura que eu estou mais acostumado, eu vou performar melhor e posso fazer um sanduíche e passar um ano fora, quando eu terminar eu posso fazer um mestrado. Então, é mais ou menos o que aconteceu com o Humberto, né, Humberto? Que eu me conheci a ponto de falar assim, não é isso que eu quero. É igual foi lá para ter certeza que não era engenharia. Isso. E aí esse processo todo não foi em vão. Ele percebeu, não, é administração, eu adorei a parte de macroeconomia, de administração de negócios, de marketing, dos temas que são trabalhados na administração, mas não é fora. Mas interessante, André, que o Renan e o Humberto, no caso, eles foram até o final do processo. Né? Eles fizeram o SAT, experimentaram, fizeram o Summer e colocou as universidades do Brasil no mesmo rol das universidades fora. Exato. Então, essa habilidade de correr atrás para fazer o SAT, a proficiência de línguas, ajudou muito no vestibular tradicional brasileiro. Ainda mais o Renan, que tinha um vestibular também na parte
da oratória, né? Na segunda fase. Ajudou bastante também. Então, é um processo que eu acho que sempre vai ganhar. Sempre ganha. É a orientação que eu passo para os alunos, para as famílias. Na dúvida, tenha vontade de estudar fora, mas não tem essa certeza, é melhor a gente começar a se preparar. Vamos trabalhar, né, nas notas, vamos trabalhar nas boas recomendações, vamos trabalhar no idioma, no SAT, nos extracurriculares. Se no final da terceira série o aluno decidir fazer uma aplicação para fora do país, ele está preparado. Pronto. Eventualmente, ele decidiu não aplicar. Vou ficar no Brasil, passei numa universidade aqui brasileira, tô contente com a minha escolha. Ele perdeu tempo? De maneira alguma. Tudo ele aproveita. O idioma ele aproveita para o vestibular, para a vida dele, profissional. Os extracurriculares é para o desenvolvimento dele, para a vida dele, para o crescimento. A gente fala muito com os meninos, né? Eu não conheço, eu e o Humberto estamos há 32 anos, né, Humberto? Em sala de aula. Começamos a carreira juntos e eu nunca vi um aluno se arrepender de ter se dedicado. Nunca vi. Nossa, me dediquei para fazer um bom SAT e me arrependi. Nossa, me dediquei para fazer um bom Enem. Nossa, me dediquei para fazer uma aplicação. Não existe arrependimento de fazer coisas boas, mas eu já vi muitos. E se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse ido atrás disso, se eu tivesse feito essa escolha, hoje estaria mais fácil. Então, eu acho que o que você falou é muito importante. Busque sempre fazer mais, busque fazer o melhor possível. Seja caprichoso, eu gosto muito dessa palavra, sabe, Simone, do capricho. Faça as coisas com capricho, porque você não se arrepende de ser caprichoso, né? E aí, você vai colher frutos dessas possibilidades, seja no vestibular do Enem, numa universidade, um vestibular como GV, INSPER e assim por diante, ou um vestibular que ele vai aplicar para fora, com uma carreira internacional, que muitas vezes ele quer estudar fora e voltar para aplicar isso no Brasil, muitas vezes ele quer estudar fora e continuar lá fora, ele sonha em morar fora do país, sonha em constituir a família fora do país. Cada um tem seu sonho, né? E isso é muito legítimo. O que me incomoda às vezes é sonhos desconectados de atitudes. O sonho, eu quero, mas eu espero que alguém me entregue na bandeja. Isso nunca vai acontecer, né? Então, eu quero algo grandioso, o meu esforço vai ter que ser grandioso. Eu quero algo que poucos alcançam, eu vou ter que fazer o que poucos fazem. Eu tenho que fazer mais. Então, acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui muito para os meninos. Sonhem grande, mas tenham atitudes coerentes com esses sonhos. Porque senão fica uma coisa frustrante, né, para ele. Sim. Gente, acho que a gente conseguiu passar aqui um pouquinho sobre os pontos. Eu queria uma mensagem de vocês para encerrar. Pode ser dedicada ao aluno, pode ser dedicada aos pais, sobre esse projeto de vida que é estudar fora do Brasil. Quem gostaria de deixar um comentário final, uma orientação, uma dica? Eu posso começar. Pode começar, professor Humberto. Então, essa conversa aqui, agradeço o tempo de vocês, de estar melhorando o meu olhar como professor para esse aluno que quer estudar fora, né? É uma coisa que eu já tenho internamente nisso. É uma busca interna para quem quer estudar fora. É um autoconhecimento até que mais precoce que o normal. Eu vejo muitos alunos se encontrando mesmo no meio da faculdade, no estágio, mas o aluno que quer estudar fora, esse processo seletivo dos países, Estados Unidos principalmente, né? Requer um amadurecimento precoce. Então, eu digo que é uma busca interna para você poder estudar fora e você só tem a ganhar, né? Muito obrigado. Obrigado, Humberto. Bom, eu queria agradecer também, poder falar sobre esse tema, eu acho que é muito importante, faz com que abra, né, a possibilidade, abra novos olhares para os jovens, para os pais também. Eu queria deixar para os estudantes que, se eles têm um desejo, né, de explorar as novas experiências, novas culturas, o estudar fora é realmente transformador e vale a pena. Mas para isso a gente precisa realmente fazer esse caminho desde o começo, né, de autoconhecimento, de busca, e tudo que a gente aprende, nada é perdido, né? Exato. Então vale para nossa vida, vale para nossa profissão, enfim. Acho que você colocou um ponto super importante, acho que, Humberto, essa questão do exigir esse amadurecimento antecipado. A gente
Cansou de ver jovens amadurecendo, sai aqui uma criança ainda com 17 anos da terceira série e a gente vê no segundo ano da faculdade já um homem, uma mulher responsável, fazendo assusta. estágio. A gente assusta, falando, é a mesma pessoa? Não é possível. E às vezes esse aluno que quer estudar fora, ele tem que ter isso 1, 2 anos antes, né? E o que você colocou é sempre uma experiência rica. Sempre ir, viver e voltar, você volta melhor. Você volta mais sofisticado, você volta mais maduro e você volta mais consciente do seu potencial. Acho que são 2 pontos super importantes. Simone? Eu também agradeço, é um assunto, né, que particularmente eu gosto muito. A gente vê as possibilidades e eu gostaria que todo mundo tivesse essas possibilidades ou pelo menos conhecesse para poder escolher, né, considerar a chance de estudar fora do país. Então, se você tem esse desejo, se você tem essa curiosidade, nos procure, não desista. Às vezes não é um caminho fácil, mas que com persistência, com dedicação, com esforço e consistência, você consegue chegar lá. Então, acho que essa que é a mensagem e conte conosco. Obrigado, Simone. Obrigado, Glaucio, professor Humberto. Eu espero que você tenha gostado desse programa. A gente buscou trazer aqui reflexão. Então, se eu pudesse resumir, gente, passa muito por se conhecer, conversar com a família e desejar. Eu acho que quanto mais opções a gente busca na vida, nada é fácil, como a Simone deixou muito claro aqui. Entrar numa boa universidade no Brasil não é fácil, entrar numa boa universidade fora do Brasil também não é fácil. Então, não tem almoço grátis, não tem atalho. Então, é sempre um trabalho de esforço, dedicação e lembrando que é o mundo disputando aquelas vagas. Depois que a gente falou da faculdade, é um tema que a gente não abordou aqui, mas tem o mercado de trabalho. Como que é enfrentar o mercado de trabalho? O quanto que estudar fora ou estudar no Brasil me qualifica mais ou menos para o mercado de trabalho que eu quero ter? Quer dizer, é um desafio de cada vez, né? E depois é como é que eu vou trabalhando e como é que... E eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês, primeiro agradecer imensamente a participação de vocês, é que o estudante tem que curtir a jornada. Eu acho que a gente não pode deixar para ser feliz quando eu estiver na faculdade que eu sonhei, ou eu vou ser feliz no dia que eu arranjar o emprego que eu quis, ou que eu empreendi naquilo que eu queria. Dá para ser muito feliz fazendo o seu 9º ano e fazendo ele muito sério. Dá para ser muito feliz e curtir estar na primeira série e aprender e ter os desafios da primeira série e gostar de estar na primeira série. Então acho que a gente não pode ficar sempre... É uma armadilha perigosa a gente postergar a felicidade. Então acho que vamos ser felizes na etapa que a gente está e sendo o melhor possível. Então eu vou curtir estar no 9º ano, vou curtir estar na primeira série, na segunda série, na terceira série, cada uma com a sua dificuldade, cada uma com seus desafios, mas não postergue a alegria, não postergue ser feliz, não postergue ter bons momentos, porque a vida é muito curta, né? Então vamos curtir cada etapa desse ano, porque depois que passa a gente fala assim, nossa, eu devia ter curtido mais, eu era feliz e não sabia, ou era muito legal e hoje eu estou tendo outras dificuldades. Então, sejam gratos pelo que têm e trabalhem para sonhar cada vez mais com boas atitudes, tá bom? Gente, muito obrigado por hoje, espero que vocês tenham gostado desse episódio, comenta aqui embaixo, manda esse link para alguém que você acha que precisa conhecer um pouquinho sobre estudar fora. Gente, até o próximo episódio, muito obrigado e até a próxima.